Estamos no mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, o mercado pet. Aqui você aprende, ensina e divulga o seu trabalho. E isso não é só um podcast, é uma jornada e você faz parte dela. Aqui o seu trabalho tem voz. Diretamente dos nossos estúdios na Avenida Paulista, o primeiro podcast exclusivo do mercado pet. Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com o primeiro podcast Pet e Vet do Brasil. E aqui só passa fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, pessoas com a vida muito mais interessante que a minha. Por isso que estão aqui para agregar. E agora uma novidade. Todo podcast a gente vai ter um especialista aqui do lado. Pessoas, lá em cima, com nível lá em cima. E vou falar uma coisa para vocês. Falaram para mim, Jorge, é co-host. O nome é chique. E a co-host da vez é minha amiga, médica veterinária, jornalista, especialista em comportamento, Jade Petronilho. Seja bem-vinda, Jade. Obrigada, Jorge. Agradeço por mais uma vez estar aqui com você. Você é muito boa, você agrega, você valida, você é uma profissional ímpar, Jade. É muito bom estar do teu lado, de verdade. Eu que adoro estar sempre aqui. E aí, vamos falar do nosso convidado, então? Convidado, como diz a minha amiga Nani Venâncio, mais que especial. Bem mais que especial. Quando eu falei com a Jade, eu falei, Jade, precisa trazer um cara bom para essa reestreia, né? Para essa nova temporada. Ela falou, deixa comigo, aí eu vou deixar você apresentar. É isso mesmo, Jorge. Para isso, então, a gente chamou o Dalton Ishikawa, que também é médico veterinário, também é comportamentalista e fundador da Pet Games, né? Uma das melhores marcas que a gente tem e talvez a referência que a gente tem em enriquecimento ambiental. Muito obrigada, Dalton. Eu que agradeço o convite, é uma honra, né, estar nesse novo ciclo aqui de vocês, né, enquanto está todo mundo na praia, a gente está trabalhando, Verdade. Mas assim, com certeza eu acho que vai ser muito enriquecedor, né, como é o que a gente divulga muito no mercado, a nossa conversa, então eu fico à disposição e é uma honra. Legal. Isso que a Jade falou, né, Dalton? Você hoje é referência, sua empresa é referência nesse mercado, né? E eu queria começar com uma pergunta que eu até separei aqui. Olha só que pergunta boa para ele, hein? Para começar lá do começo mesmo, né? O que fez, né, a empresa de vocês apostar em enriquecimento ambiental lá em 2011, que foi quando você montou a empresa e quase a gente não falava nesse assunto, né, Jade? Verdade. Bom, basicamente, eu cliniquei por muitos anos, né? Inclusive, continuei clinicando nos primeiros 5 anos de vida da Pet Games, né? Para me sustentar. E visitando o irmão, que morava em Londres, né? A gente viu alguns produtos, alguns brinquedos que não existiam no Brasil. E, literalmente, eu fiquei enlouquecido, né? Eu falei assim, puxa, né? Tanta coisa bacana lá fora, tecnicamente interessante, saudável, né? Com uma proposta cognitiva. E a gente não tinha nada similar no mercado. Como eu já lidava com comportamento, a gente sabia que muitos comportamentalistas traziam informalmente, né? Via sacoleira, etc e tal. E a gente entendeu que seria uma oportunidade. Então, a gente não tinha a mínima ideia, né, aonde a gente estava literalmente se enfiando. E devagarinho as coisas foram acontecendo, né? Então, realmente, muita sorte, muita ajuda. Eu acho que muito foco numa coisa que naquele momento ninguém acreditava, né? Então acho que foi uma conjuntura de fatores que acabou ajudando, né? E estamos na luta. Legal, não tá legal. fácil. Ô Jade, explica pra galera, muita gente não entende ainda, né? Mas quando a gente fala aí de enriquecimento ambiental, explica pra galera essa frase, essa palavra, né? É verdade, muita gente tem dúvida ainda, inclusive eu e o Dalton, né? Vamos lançar em breve um e-book falando sobre esse tema. Olha só, que chique. Faço questão do lançamento ser aqui, hein? Sério? Sério, já estão mais convidados. Então semana que vem, né, cara? Estamos de novo aqui. Dentro desse mês. Mas o enriquecimento ambiental, na verdade, nada mais é do que a gente introduzir elementos ali no dia a dia do pet, na vida dele, que fariam parte da vida dele na natureza. A gente está enriquecendo a vida dele dentro do cativeiro, porque eles moram em cativeiro, né, dentro da nossa casa. Seria voltando à essência do pet, porque hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente está humanizando
o pet, né? Eu sempre falo essa frase, que o pet não vive mais no fundo de quintal. O pet sobe na cama, o pet está no sofá. E a gente está fazendo o pet perder um pouquinho a essência, que nem a gente perdeu com o controle remoto no sofá. Né? A gente ia lá, levantava, apertava o botão da televisão, e hoje o pet é a mesma coisa. A gente entrega tudo ali, ele não precisa caçar, né? Ele não precisa procurar comida. Né? E esse tipo de produto, Dalton, da tua empresa, estimula isso, né? Sim, sim. Existem muitos benefícios, né, com a humanização, que é uma tendência muito forte em todo mundo. Né, principalmente se a gente for pensar na parte física, né, na saúde física, mas algumas coisas a gente tem que tomar um pouco cuidado, né, quando a gente erra a mão, porque focando principalmente na parte do bem-estar, né, de saúde mental e de saúde, né, psicológica, saúde emocional, alguns exageros realmente acabam não agregando. Né, e o nosso intuito é justamente isso, permitir que o pet seja ele como espécie no ambiente que a gente escolheu, né, que ele estivesse aqui conosco. Né? Então, alguns recursos, algumas atividades, alguns estímulos que façam muito sentido como espécie, mesmo convivendo com a gente nos grandes centros urbanos. Basicamente é isso. Ô Jade, quais são os problemas comportamentais, né, que hoje a gente tem nos pets e que vocês veem melhorando com o tipo do produto da empresa? Né, do Dalton? Eu acho que praticamente todos os problemas comportamentais a gente pode utilizar enriquecimento ambiental para melhorar, Jorge. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito com os meus clientes, perguntando da rotina do pet, perguntando como que ele vive dentro de casa. E, assim, acho que 99% das vezes eu acabo indicando esse tipo de produto para poder realmente agregar, deixar o cachorro menos estressado, menos ocioso, que na maioria das vezes são problemas que vão trazer problemas maiores ainda para a dinâmica familiar. Né? Então, eu costumo indicar muito e acho super válido. O mais certo, né, Dalton, é desde filhote ele já ter esse tipo de estímulo. Não, com certeza. Eu acho que esse final que você falou, né, desde filhote, é essencial, Jorge, por quê? Muito mais do que cuidados, né, curativos, cuidados terapêuticos, né, protocolos que a gente vai fazer para um animal que já possui problemas de comportamento, obviamente a gente age preventivamente. Né? Então, a gente como veterinário e comportamentalista, tá? E aí existe uma responsabilidade, inclusive técnica, somente os recursos ali não vão resolver muitas vezes o problema, mas sim é uma ferramenta que vai agregar muito no trabalho, né, multiprofissional, que entra muitas vezes um veterinário comportamentalista, que em alguns casos pode medicar com psicofármacos, né, um consultor comportamental que vai estar orientando, né, um adestrador que vai fazer a modificação comportamental. Então, assim, preventivamente, 100%. Né? E do ponto de vista curativo, sempre vai agregar, mas não faz milagre. Então, a gente tem essa responsabilidade também. Com certeza. E isso de milagre é bem comum, né, Dalton? Achar que vai colocar o negócio ali e vai resolver totalmente, mas obviamente não é assim. Vocês perceberam que as empresas elas estão investindo um pouco mais no veterinário dentro dela, na fabricação do produto? Não era como é antigamente. Antigamente, o mercado pet, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, fazia um comedor, lançava aquele comedor, porque era bonitinho, porque tinha 2 orelhinhas. Agora, vocês perceberam que os veterinários estão sendo chamados para realmente fazer não só um produto, mas um produto que agregue. Né, um produto benéfico ali para a saúde do pet? Na minha opinião, acho que tem um gap gigante ainda e que muitas marcas não levam em conta a opinião do médico veterinário. Sério? A gente tem a oportunidade de visitar algumas feiras lá fora, né? Então existem um batalhão de veterinários que cuidam da parte farmacêutica, da parte de nutrição, mas na parte específica de acessórios, né, de brinquedos, né, realmente existe um gap gigantesco. Então, é um desafio gigantesco e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade maior ainda, né? Sim. Porque fala-se muito em design, só que o pessoal foca no design, no decisor da compra, mas o real usuário são os pets. É verdade. Então, a gente brinca muito, né? E eu faço essa provocação no mercado, porque até para a pessoa ter um pet, deveria ter, entre aspas, né, um mini curso ou alguma coisinha para saber a espécie que você está trazendo para casa. Sim. Porque a gente gera uma série de expectativas. Estudar a raça, né? A espécie, e que muitas vezes não se concretiza. Sim. E aí a frustração é generalizada. E mesmo assim é um mercado gigantesco que cresce, mas que a maioria absoluta dos responsáveis ou tutores
muitas vezes não entendem, né, muitos comportamentos que são às vezes normais, são naturais, mas que ele não quer que execute em determinados contextos, em determinados lugares da casa. Então, é um desafio ainda muito grande, né? E todo veterinário comportamentalista, como é que eu vou dizer, entende que tem uma carteira gigantesca para ser desenvolvida aqui no Brasil. Com certeza. Antigamente era o básico para todo mundo, né? Então era aquele comedouro para todas as raças, Sim. aquela coleira para todas as raças. Eu vejo no meu caso que eu tenho 2 dachshunds, né? 2 salsichinhas. Então o comedouro tem que ser um comedouro elevado, não tem como, entendeu? Para evitar o refluxo, né? Para evitar ali o problema na coluninha dela, né? Com certeza. Então isso que o Dalton falou de estudar a raça, né, estudar a espécie, ver qual produto cabe ali no dia a dia, isso é importante, né, Jade? Sim, a Pet Games, inclusive, tem um comedouro alto maravilhoso, né? Alto e também faz o pet comer mais devagar. Ah, slow? Ah, isso é legal, um né? lento e alto. Lento e alto. Lento e alto. Porque evita uma torção gástrica, né? Também, ainda mais para cachorros pet, gigantes. Né? Cara, que legal. E tem diferença hoje de produtos de enriquecimento ambiental para gato e cachorro? São estudos diferentes? Muito diferente. Essa é uma ótima pergunta, né, Dalton? As pessoas às vezes confundem. Primeiro que acha que o cachorro e o gato são praticamente a mesma coisa e que o cachorro e o gato são bebês humanos, que não tem absolutamente nada a ver. E é isso, às vezes a pessoa fica super frustrada, né, de querer comprar alguma coisa para o gato, principalmente acho que para gato tem um problema maior aí do que para cão. E acaba ficando frustrada, né? Oferecendo um recurso para ele que não tem nada a ver. E outra coisa que acontece também é que muito tutor de gato não sabe como brincar com o gato, né, Dalton? Com certeza, são espécies totalmente diferentes. A gente entendeu que no mundo inteiro, mas no Brasil talvez o gap seja um pouco maior ainda, né? Do conhecer o que o gato precisa. Hoje, né, é consenso, né, pelo menos na classe veterinária, que sim, o ideal é que o gato seja domiciliado, né? Então, mesmo em casas, que o gato tenha, né, essas restrições dele não poder né, sair quando ele quiser, por N questões de doenças infecciosas, acidentes, etc. e tal. E é possível, é viável a gente oferecer uma qualidade de vida, né, num ambiente indoor, desde que a gente respeite muitas características da espécie. Então, sim, muitos recursos possuem propostas totalmente diferentes, né? Peculiaridades. E é muito bacana porque quem gosta de gato, quem é gateiro, quem estuda gato, tem essa percepção, tem esse feeling, esse reconhecimento muito mais rápido. É uma característica dos gateiros, isso é muito legal. O público de gato, ele é mais exigente? Muito. Bem mais. Sério? Bem mais. E acho que isso sim, eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência em relação a isso, como o Dalton falou. Mas gato, a gente precisa também tomar cuidado com materiais, né, Dalton? A gente tem muito brinquedo que não é adequado para o gato, que o gato vai engolir, que o gato vai ter problema. E a gente vê um monte ainda no mercado. E vice-versa, né? Por exemplo, você pega aquela bolinha com guiso dentro, eu vejo que tem gente que dá pro cachorro aquilo. É perigoso, né? Porque o cachorro destrói, pode engolir, então tem que tomar muito cuidado, né? Material, dependendo do tipo de plástico, dependendo do tipo de corda que você usa, pode ser um problema muito grande. Ô Dalton, da onde vem hoje a referência, a pesquisa de produtos? Vocês vão para feiras lá fora, estudam com veterinários? Da onde que vocês tiram hoje a referência? Eu sempre brinco, né, que a nossa empresa é meio que assim, eu principalmente, né, sou meio um outsider, né, do que existe hoje no mercado na parte de brinquedos, porque a gente acaba tendo uma visão diferente do que realmente agrega valor para a espécie que vai usar. Não é só uma questão de preço, de decoração, de higiene, de processos de fabricação, é o que realmente vai agregar valor. Então a gente acompanha, né, obviamente, o que está acontecendo no mundo inteiro, né, entende tecnicamente o que agrega valor ou não, o que é funcional, se a usabilidade realmente faz sentido para a espécie. E a gente tenta fazer, sim, né, melhorias, né, para que não só agregue mais valor para o animal, mas que os processos produtivos e o preço final seja condizente com a nossa realidade. Então tem muito produto bacana que vem de fora, mas que realmente chega num preço que é difícil escalar. Então a gente tenta, né, não consegue sempre, mas a gente tem alguns cases bacanas de fazer melhor, né, e que caiba no bolso da nossa realidade aqui no Brasil. E vocês, como uma fábrica nacional, né, qual que é a importância disso, da qualidade, a adaptação do produto?
Olha, eu acho que assim, é um desafio gigantesco, né? Porque, obviamente, a pressão externa, né? Principalmente de milhares de itens que vêm de fora, etc. É gigante, porque se a gente não souber conversar com os influenciadores, mas principalmente com os profissionais da área de comportamento, se não existe esse suporte técnico para entender realmente como isso agrega valor, seria muito difícil a gente continuar vivo no mercado. Então, é um desafio diário, sem dúvida nenhuma. É punk, né? É muito difícil. É punk, né? Porque é o que eu falo, tem todo um estudo por trás, né? Tem toda uma trajetória por trás. Não é simplesmente a pessoa ver o produto ali na gôndola e tal. É um produto. Não, aquilo ali foi estudado durante anos, né? Foi testado. Não é fácil, né, Jade? E até você colocar na cabeça, na mente da pessoa, né, que às vezes ele está pagando R$2, R$3 num produto um pouquinho mais caro, mas o benefício que vai trazer é difícil, né? Você implantar isso, né? É bem difícil, principalmente se o tutor não tem a consciência da necessidade que o pet realmente tem como espécie. Então, às vezes, você fala, então você vai dar algo para o seu pet roer. Ele acha que ele dando aquele osso branco funciona. Além de ser um risco, né, para a saúde do pet, é infinitamente melhor você oferecer uma escova, por exemplo, como tem na Pet Games, e ele ficar ali roendo algo seguro, né? E na maioria das vezes eles adoram, né, Dalton? Não tem nem o que falar. Os meus cachorros até brigam, às vezes. Eu tenho que comprar igual. Já falei pro Dalton, eu tenho que comprar sempre igual, na mesma cor, para os 3, porque senão tem problema lá em casa. O pau tora. A gente brinca muito no mercado, porque como o mercado iniciou-se, né, com brinquedos de uso infantil que foi colocado no mercado pet, é um trabalho constante, né, de categorizar e explicar para o tutor, né, inclusive as preferências que o cão pode ter ou não, mas resumidamente, é uma coisa super básica, mas que as pessoas muitas vezes ainda não conhecem, é que praticamente todas as brincadeiras estão associadas a alguma etapa, né, da sequência comportamental de caça. Então, as pessoas compram o brinquedo e falam, estou brincando com o meu cão. Mas o cão está interpretando, né, aquela ação, aquele contexto, aquela atividade de uma forma completamente diferente. E a gente fica muito feliz, né, porque esse trabalho já de 15 anos tem refletido, inclusive, né, nas grandes redes varejistas, etc. e tal. Porque hoje você vai numa grande loja, numa grande rede, já tem muito mais informação técnica sobre comportamento, né, no próprio corredor de brinquedos. Então, é um processo que a gente faz já há muitos anos e a gente fica muito feliz com esse avanço. Caramba, e essa parte dos pets, né? Hoje a gente vê muito pet com ansiedade, latindo demais, miando demais. Isso aí pode ser falta de enriquecimento? Com certeza. Acho que na maioria das vezes falta enriquecimento para esses animais. São animais que ficam mais ociosos, que não têm atividade adequada e acabam ficando assim, né, Dalton? Não, com certeza. Muitas vezes a gente coloca um cão de caça, né, um cão de trabalho, porque ele é lindo, maravilhoso, né, e a gente coloca numa rotina que realmente acaba sendo totalmente inadequada. Existem alguns trabalhos que citam, né, que mais de 97% dos pets urbanos têm questões comportamentais. E muitas vezes essas questões são comportamentos normais que os tutores não entendem e acaba gerando conflito. E na maioria das vezes é exatamente isso, né? Tipo, a gente não entende a espécie e muito menos oferece uma condição ideal no dia a dia deles. E aí tantas questões aí para a gente trabalhar e tentar minimizar. Exatamente. Eu acho que as pessoas acabam pegando muito pet por impulso também, né, Dalton? Recentemente eu atendi e a cliente reclamou de coisas que tudo que ela falava eu pensava, meu Deus, mas é só um filhote. Tá tudo certo, sabe? Ele Tava roendo chinelo, é um filhote. Ele tá tentando interagir com você, ele tá tentando te chamar a atenção. E assim, ele não fazia absolutamente nada de errado. E para ela era um problema gigantesco tudo que o cachorro fazia. É que nem quem tem filho em casa, né? Filho com 2, 3 anos, aí passa para 5, 6. Cada fase é uma fase. Ontem a Catarina, eu cheguei em casa, ela estava pintando, aí eu fui lá fora, olhei uma coisa na parede, uma pintura na parede de casa. Eu olhei e falei, Catarina, pai, eu tentei te enganar, eu tentei desenhar uma barata na parede. Eu falei, tá bom. E fiquei quieto. Falei, o quê? Eu vou brigar com ela por causa disso? É a fase dela. Ela foi lá e quis interagir de alguma forma. O pet é a mesma coisa, né? Aquele negócio do chinelo, porque o chinelo falam que tá o teu cheiro, né? Sim. Aquele...
Peças de roupa, em geral, né, que ficam muito com o nosso cheiro, eles tendem realmente a ter essa curiosidade e querer interagir com isso justamente por conta disso. E chinelo acho que é o preferido, né? Acho que o chinelo é um dos favoritos deles. Ô, Dalton, como é que funciona, cara, os produtos hoje? Eles substituem um tempo ocioso do pet ali, um passeio? Como é que é a dinâmica hoje? Então, acho que é uma pergunta super interessante, porque ela nunca vai substituir e entra para complementar. Como a maioria dos recursos a gente vai utilizar num ambiente interno, né? Obviamente isso é muito mais indicado, né? Principalmente para os cães indoor, né? Dentro de casa, dentro do apartamento. Quando a gente fala, poxa, mas precisa fazer atividades de enriquecimento ambiental para um cão de sítio e fazenda? Claro que não, porque todos os estímulos naturais estão ali o tempo todo. Dia a dia, né? Todos os desafios diários, entendeu? Agora, num ambiente totalmente asséptico, sem estímulos, né? Sem nada, aí com certeza, como é que eu vou dizer? São cuidados diários, rotineiros que a gente precisa implementar. Não substitui o passeio, não substitui muitas vezes uma aula de adestramento, não substitui frequentar daycare. Tá? Um complemento. Sempre agrega e agrega muito. E uma informação super interessante é que muitas vezes o tutor fala assim, poxa, mas eu já pago 1 hora por dia o cat sitter ou o dog walker, um dia da semana ele frequenta o daycare. Mas a maior parte absoluta, se você for ver a porcentagem do tempo que ele fica em casa sozinha, ainda é muito alta. Verdade. E são animais sociais. Verdade. A gente não pode esquecer que é animal, né? Uhum. Não tem jeito, né? Acho legal o daycare, tudo. O que me preocupa hoje é que, assim, hoje cada vez mais a gente tem apartamentos pequenos. Sim. Né? O apartamento antigamente tinha 150 metros, foi para 100, 80, hoje um apartamento de 80 metros quadrados é grande. Uhum. Né? E hoje a gente tem 50, agora tem uns estúdios com 30 metros, 27 metros e o pessoal tem pet dentro de casa. Tem. Né? Então a preocupação é maior. Eu tenho um cliente que ele tem um pastor alemão e um Shiba num apartamento de 30 metros. De 30 metros? De 30 metros. Mas ele faz absolutamente tudo com esses cães. Então vamos lá, dá para ter? Dá para ter, tá. Dá para ter, desde que você tenha disposição e também recurso financeiro para poder suprir tudo que eles precisam, né? Então, de fato, ele acorda, ele tem uma rotina super certa com esses cães, tem acho que 3 vezes na semana que os dois vão pro daycare, ele passeia com esses cães mais de hora por dia, mesmo nos dias de daycare. E ele tem, acho que, a coleção inteira de pet games. Inteira. E faz rodízio, que é melhor ainda, legal, né? Legal. Tem a orientação de uma comportamentalista. Ele tem lá o planner dele, que ele segue direitinho. Que legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Porque falam que não é para você deixar à vontade o brinquedo pro pet, falam que realmente você tem que colocar numa caixa ali e fazer um rodízio. É verdade isso? É verdade. Eu deixo alguns pros meus, né? Eu deixo alguns poucos disponíveis, que são os que eles mais gostam, que se eu não tiver em casa, eles podem ir lá pegar. Apegados. Senão, realmente, o rodízio é o ideal. É como criança. Se a criança tá sempre com um monte de brinquedo ali, ela não tem interesse Perde por interesse. nada. Por Perde nada. interesse, é verdade. Se você traz como se fosse um presente novo, nossa, adorava brincar com isso. Vai querer. E aqueles jogos, né, interativos para pet que realmente eles empurram, acham a ração. Eles entendem isso mesmo? Assim, eu tava vendo uns vídeos, eu falei, cara, é impressionante. Parece que... Eu adoro, eu acho que o Dalton pode falar bastante sobre isso. A gente iniciou a Pet Games com os tabuleiros, né? Que na verdade são comedouros brinquedos, né? Os puzzles, toys, tá? É impressionante como a gente subestima, né, a capacidade cognitiva e sensorial dos nossos cães. Uhum. A gente já julga, fala, mas eu tenho um Lhasa, ele é burro, eu tenho um África, não consegue fazer nada. Eu tenho um África, né, gente? Pelo amor de Deus. E é impressionante como a gente deixa de fazer, como é que eu vou dizer, estímulos básicos por um julgamento nosso. Uhum. Em vida livre, se ele realmente não for, né, esperto, ativo, tiver com os sentidos em dia e não for correr atrás do seu alimento, ele vai se enfraquecer e rapidamente vai virar uma presa. O predador ele vira uma presa, né? Então, uma das coisas que aí entra numa parte mais técnica, mais chata, mas que eu adoro, principalmente os cães, né, tem a questão do contra-freeloading, né, que é um termo técnico, que são muitos trabalhos científicos, é que no animal, num ambiente, entre aspas, com poucos estímulos, você vai oferecer o alimento com desafio e sem desafio, ou nesse com desafio ele tem um controle da situação, eles preferem o desafio. Primeiro porque eles vão se sentir mais confiantes, mais seguros e vão se realizar.
E segundo, porque eles estão o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Porque eu moro num apartamento, eu não posso namorar, eu não posso caçar, eu não preciso fugir de predador, eu não posso explorar meu ambiente. O que eu vou fazer? Vai destruir a casa. Que é o que acontece muitas vezes. É o que acontece, né? Destrói o sofá, né? E uma das formas mais simples, né, básicas e intuitivas para a gente estimular eles são justamente com o alimento. Porque a maior parte do tempo acordado em vida livre, eles estão procurando recursos alimentares, eles estão forrageando. Né? Então, quando a gente oferece a comida num pote, né, sem nenhum estímulo, é muito bom para a gente, porque é prático, é higiênico, é simples, etc. e tal. Mas, do ponto de vista da espécie, é um desserviço porque é um excelente momento para você distrair, ocupar, interagir, estimular todos os sentidos dele. E, na verdade, você está dando de bandeja. Então, é bom para a gente, mas é péssimo para eles. Entendi. Então, a gente não fala que todas as refeições precisam ser feitas num recurso, num dispositivo, né, para estimular ele a forragear. Poxa, mas com certeza, pelo menos um ao dia, a cada 2 dias, é interessante você, entendeu? Desafiar ele de formas diferentes. Legal. Ó, Jade, tem uma pergunta aqui que chegou para você nas redes sociais, eu tinha anotado aqui, isso aqui vai dar um corte no YouTube, hein? Isso aqui você vai me responder daqui a pouquinho, tá? Depois do que eu vou anunciar os patrocinadores, mas já vou deixar a pergunta aí para você pensar. Qual a diferença entre enriquecimento físico, mental e sensorial? Ó a pergunta que o cara mandou, é para te complicar, hein? Essa, entendeu? A diferença entre o enriquecimento físico, mental e sensorial. Você pensa aí, elabora aquela resposta para o corte no YouTube, enquanto eu vou falar dos nossos apoiadores aí. Vamos colocar na tela os nossos apoiadores. Agradecer muito o pessoal que está com a gente. Agradecer a Powise também, ó, diversão garantida para o seu pet, enriquecimento ambiental também, comedouros automáticos e muito mais. Conheça a Powise, tá? O Instagram está na tela e muito conteúdo também no nosso Instagram. Mais um parceiro aí do Repórter Pet. Coloca mais um na tela pra gente. Vamos falar de quem agora? Vamos falar da Meu Cão, alimento super prêmio Meu Cão, muito bacana, lá de Minas Gerais, tá? Tem a ração Prime, tem a Super Prêmio, tem um leque incrível de alimento para você, tenho certeza que você vai gostar muito. O Instagram tá ali e durante o programa o QR Code está aparecendo na tela. É só você escanear, né? Ir para o Instagram da empresa e conhecer um pouquinho mais. Colocar mais um na tela pra gente, vamos ver quem vai entrar. LCM Pet, ó, produtos top há mais de 20 anos no mercado, tá? E o mais importante, produtos resistentes com borracha 100% natural. Para aquele cachorro que tem, ó, Jade, Pitbull, Rottweiler, até para Dachshund, tá? Porque minhas Dachshund destrói tudo. A LCM Pet sempre presente. Muito obrigado aí pelo apoio. Vamos colocar mais um na tela, vamos ver quem tá com a gente. Grupo Mister, esse é demais, tá? É uma grama com proteína para o seu pet. Hoje não está aqui, mas a semana que vem eu vou colocar aqui na mesa para mostrar para vocês. Hoje não deu tempo de trazer o produto, a graminha está crescendo, tá? Mas é um produtaço que já está vendendo no Chile, está vendendo nos Estados Unidos e está arrebentando aqui no Brasil. A hora que aparecer o QR Code ali, vai lá, escaneia, vai lá no Grupo Mister e dá uma olhadinha. Que produto top. Mais um na tela para mim, vamos lá? Agradecer a Compass, né? Você conhece a Compass, né, Dalton? Claro. Pessoal bacana demais. O Luiz, o Guilherme, o Lucas, toda a equipe que estão aí levando várias empresas, várias marcas para todo mundo. Eu costumo falar que a Compass internacionaliza a sua marca. Internacionalizou o Repórter Pet também, tá? Existe o Repórter Pet AC e DC, antes da Compass e depois da Compass, tá? Então, empresa top demais, agradecer o Luiz aí pela parceria, é só também escanear o QR Code. Tem mais? Tem mais? Vamos lá. Sábios, olha lá, amor e sabedoria em cada gota. Você aí, tá, que quiser conhecer os produtos da Sábios, Santo Bicho, Showgroom, Pet Show, cara, só produtaço e você pode terceirizar, fazer a sua marca, o seu shampoo com a sua marca. A Jade vai fazer a marca dela logo, logo aí, ó, Jade Petronilho, né? Shampoos indicado pela nossa veterinária aqui. Tem mais algum? Fechou? Alpha Pet Granulados, não posso esquecer, né? Da família Cats.
um leque incrível de granulados para vocês. Vocês escaneiam lá, vê lá onde tem o pet shop, né, que vende cats praticamente em todo o Brasil, Pets, Cobase, Pet Lover. E se você chegar em algum lugar e não tiver cats, chama o gerente e hashtag eu quero é cats. Tá saindo novidade, hein? Nós vamos apresentar aqui a semana que vem, olha só, mandioca e milho, 100% natural e você pode usar como adubo. Olha só que bacana, hein? Vai usar como adubo. Eu vou colocar na horta que eu plantei lá, hein, Jade? O negócio vai ser top. Vai nascer um pé de cats. É isso aí. Tem mais? Fechou de hoje? Então fechou. A produção falou que fechou. Agradecer os nossos apoiadores. Semana que vem a gente vai colocar na mesa alguns produtos aqui e começar a sortear para vocês. O Dalton falou que vai mandar um produto da Pet Games aí pra gente fazer um sorteio também, hein? Com certeza. Olha lá, viu? É assim, tem que muito ser bom. assim, ó. Tem que ser ao vivo, assim, ó. Um O kit. kit eu vou levar pra minha casa, meu. Tô pensando aqui. Tranquilo. Eu vou participar do sorteio. Né? Eu também quero participar. isso aí. Não, Você você- pega o de cachorro, pega o de gato. Já são Fechou. 2 kits, Você pronto. não era assim, Jade. Fechou. Você não era Vamos assim, aproveitar. viu? Fui contratar uma jornalista comportamentalista aqui, vai sair caro, viu? Não, Tá louco, viu, ô, Dalton? A gente tava falando mal dela, né? Agora há pouco ali. pelo no- contrário. É a mais qualificada porque entende tudo de saúde e Não. comportamento. A Jade é fera demais. A Jade é fera demais, conhece muito, estuda muito. Então segue a Jade, a gente vai colocar o Instagram aí no final do programa. Segue ela. Você aí que tem uma empresa, tá? E quer alguém para dar uma consultoria, já estou montando a empresa agora. Quer alguém para dar uma consultoria? Leva a Jade, que ela conhece muito. Trabalhou muito tempo na Pet Lover? Sim. Sim. Na Sim, Pet 6 Lover, anos. né? Aham. Desenvolveu muito. Eu e o Dalton nos conhecemos lá, inclusive, né? E a gente fez muita coisa bem legal pensando no bem-estar emocional dos pets. E o que vocês enxergam? Mudou muito de 10 anos para cá, assim, no mercado pet? Evoluiu muito? Muito. Eu acho que assim, se a gente for pensar nas últimas décadas, né, Dalton, teve assim uma revolução muito grande. Eu acho que ainda tem muito o que melhorar. Mas se eu for comparar, né, os pets de quando eu era criança, eu sempre tive pet desde que eu nasci, para o de agora, gente, a vida deles é completamente diferente, graças a Deus. Que legal. Olha, Jorge, eu vou contar uma coisa engraçada aqui, tá? Eu sempre conto. Bom, Vamos lá, eu comecei na área de comportamento, me formei no final de 95. Meu primeiro curso de comportamento foi em 99. Então, eu tenho alguns precursores aqui do mercado, tá? No início da Pet Games, em 2011, tá? Não vou citar nomes aqui, mas é justamente... eu fui numa primeira feira pet, né? E o pessoal de mídia, não vou nem falar que tipo de mídia, eu estava ali com os tabuleiros, né? Comecei a falar sobre enriquecimento ambiental. Claro que ninguém entendia absolutamente nada, porque a gente introduziu esse conceito no mercado pet, né? Através dos acadêmicos, amigos, etc. e tal. E o pessoal falava assim... Ô, Dalton, mas você vai querer viver disso? Você é louco? Você é louco? Com os tabuleiros. E na minha total ingenuidade, ignorância, eu falei, cara, eu vou tentar, porque eu estou clinicando ao mesmo tempo para me manter. Né? Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, hoje a gente fica muito feliz porque o termo enriquecimento ambiental, que é uma ferramenta fundamental, né, para proporcionar bem-estar aos nossos... Qualquer animal sob os nossos cuidados, qualquer animal cativo, a gente brinca que hoje é quase uma carne de vaca, né? Então, todo mundo no mercado pet já ouviu falar. Em 2011, ninguém falava. Então, sim, a gente teve algumas melhorias, algumas mudanças assim muito, muito, muito interessantes. Mas ainda falta muito, como a Jade falou. Legal. Não deixa nada a desejar em relação a outros países mais ricos, desenvolvidos, com mercados pets muito mais maduros. Mas nessa parte comportamental, tá, eu tiro o chapéu, não só pelos comportamentalistas brasileiros, né, mas os influencers e todo mundo que ajuda a gente nessa frente. Então a gente Puta, fica muito legal. feliz com isso. Que legal. Você tá falando, eu tô lembrando, né? Que em 2016, quando eu também fui lá na Nani Venâncio, e ela sugeriu da gente fazer o Repórter Pet, eu também trabalhava com vendas, né? Trabalhei em distribuidora, tudo com vendas. E quando eu fiz a primeira matéria, o pessoal olhou para mim e falou a mesma coisa. Você é louco? Você vai entrevistar o quê? Cachorro, gato? Foi assim. Eu fui chamado por louco pela família inteira, tá? Família inteira. Você é louco, não sei o quê. E aí, depois de 2 anos que eu vi que começou a virar, que eu fui lá nas vendas e falei, meu, você vai passar fome, cara. Que doideira. Isso há 10 anos atrás, né? Não tinha... O pessoal não acreditava nesse mercado, Sim, né, Dalton? sim. Não acreditava que ia evoluir como evoluiu. Chegar no ponto que chegou, né? Com certeza. Muito legal, a gente fica muito feliz com isso.
E aí, você vai fugir da pergunta ou você vai responder? Você tá Não, quietinho vamos aí? responder, vamos responder. Vamos lá, você quer que eu faça a pergunta de E novo? o Dalton vai me ajudar também. A diferença... Qual a diferença entre enriquecimento físico, mental e sensorial? Caraca, meu. A gente tem diferentes tipos de enriquecimento ambiental, né? Mas quando a gente fala desse especificamente, como que eu posso resumir? O físico é o passeio, né? Principalmente o passeio. É o que ele vai realmente se movimentar, né? E pôr o corpo em atividade. Qual que é o outro? Físico, mental. Mental, praticamente todo. Na verdade, assim, eles trabalham em conjunto, né? Eles trabalham em conjunto. Muitos estão interligados. Então, o mental é o que a gente vai estimular a mente do pet. Num passeio, a gente também estimula, né? De alguma forma. Ele está lhe cheirando, ele está pegando um monte de informação e tudo mais. Como que a gente pensa, né? Basicamente, em mental? Oferecendo os produtos da Pet Game. Ele precisa pensar para resolver um problema. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala de sensorial, todos eles também estimulam. Mas sensorial seria o quê? Olfato, audição, Faro, seria aí, faro, né? Sim, né? sim. Que para o cão é super importante. Então, assim, na maioria das vezes, eles estão interligados. Estão interligados. Não tem um que você fale, não, é só isso e acabou. Eles trabalham em conjunto. Mas, se a gente for dar exemplos que seriam mais um do que outro, acho que pode ser esse, se o Dalton quiser. Olha, Jorge, agora eu vou falar, tá? Eu acho que ou de duas uma, ou é uma pegadinha, porque é uma pergunta complexa. Complexa, né, cara? A hora que eu vi aqui, eu falei, misturou alguns conceitos, né, por exemplo, de bem-estar com os tipos de enriquecimento, tá? E aí, principalmente, puxando sardinha, porque a gente mais trabalhou e introduziu no mercado, que é o enriquecimento ambiental alimentar, a gente trabalha muito a questão cognitiva, muita questão sensorial, né? E muita questão, obviamente, de oferecer o alimento com algum desafio, tá? O físico é muito mais atrelado à estrutura, então é muito mais os recursos que a gente coloca no ambiente, né? Então houve um mix de tudo ali. Entendi. E que muitas vezes numa atividade, quando a gente vê a classificação técnica, que, como a Jade falou, nunca é uma só, né? É só para classificar, são sempre vários ao mesmo tempo. Porque um físico, o cachorro subindo numa rampa, é físico, mas exige... Sim. parte Sim. mental, Se a gente tudo, pegar né? a Pet Ball, por exemplo, né, como exemplo, ali a gente tem o cachorro andando, empurrando, farejando e se alimentando. Ô Jade, e até indo para a parte clínica, até muita doença, né? Pode vir, que vem da parte física, pode vir da parte mental primeiro, e vice-versa, né? Por exemplo, o cachorro, às vezes, deixa eu me explicar aqui, às vezes o cachorro tá ali postrado, chateado e tal. Às vezes pode ser ou de uma ansiedade, uma depressão, mas pode ser de uma dor também, né? Essa é uma pergunta excelente e eu acho que muito tutor confunde. A pessoa, às vezes, não sabe identificar, e muitos médicos veterinários, infelizmente, também não sabem identificar se o pet está... Até chegam muitos cães que estão nervosos, né? Que são mais reativos. Às vezes é só dor. Às vezes o cachorro não é um cachorro agressivo. Às vezes o cachorro só está com dor. Às vezes o cachorro teve algum problema de saúde que acabou gerando... E você vai encostar nele, ele tem uma reação. Exatamente. Né? Né? Vai se defender, não toca aí, né? Não... Cachorro que teve uma má experiência com médico veterinário, às vezes, acaba, né, respondendo dessa forma. Então, essa é uma pergunta muito boa e realmente é difícil das pessoas saberem identificar. Muito boa, muito complexa, porque a Jade citou, né, uma questão que hoje, né, é uma, como é que eu vou dizer, é um suprassumo, né, na parte clínica e comportamental, porque existem muitas questões comportamentais atreladas ao manejo incorreto, sim, mas tem mais, acho que quase 2/3 dos cães que possuem questões comportamentais mais graves. A gente precisa sempre descartar primeiro, né, questões de saúde física, e que em quase 2/3 dos casos existem dor envolvida que muitas vezes não é nem constatada tecnicamente por um veterinário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente mistura tudo isso, né, tira conclusões precipitadas, e é imprescindível que caminhem juntos. Muitas vezes um comportamentalista com o clínico. Exatamente. O que acontece muito é bastante que chega até mim. O cachorro não para de se lamber. Esse cachorro não para de se lamber. Você Esse sabe, posso falar cachorro uma não coisa? para Eu tô de com se esse problema em lamber. casa.
Leva no dermato, não tem nada de A minha dermato. cachorra. Acontece A Laila tá assim. Pode ser dor. Pode ser dor. E às vezes ninguém percebe. Cara, eu fiz todos os exames na Laila, todos. Fiz todo o check-up, tá tudo legal, parte sanguínea. Tô enriquecendo o ambiente dela, tudo. Mas ela, eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá num ponto que ela fica atrás de mim, na casa, o dia inteiro. Hoje eu levantei, era 5h40 da manhã. Eu fui tomar café, ela já estava do meu lado. Eu fui pro banheiro, ela estava atrás. Eu abri a varanda, fui lá fora, ela foi atrás. Aí ela senta e fica lambendo a patinha o tempo inteiro. Ela tá o dia inteiro assim. Pode ter a ver com a filhote, né? Vocês pegaram uma filhote meio recentemente. Mas depois de 1 ano quase já? Tem a ver? Às vezes mudou alguma coisa. Uma rotina? A casa nova pode ter? Pode. E com gato, inclusive, esse é um problema gravíssimo, né, Dalton? A pessoa se muda de casa e o gato, se você muda... Depende do gato, obviamente, mas você muda um móvel, o gato já pode ficar estressado. Porque eu mudei de apartamento, estava até comentando, eu fui para um garden e até eu preparei um espaço. Sim, né? Coloquei, pensado para elas, coloquei grama né? sintética, eu percebo que elas vão de manhã, elas estão fazendo um negócio muito legal que elas vão fazer. Elas saem da varanda, elas tomam sol. Engraçado, a Nina, que é pequenininha, ela tem o tempo certinho de tomar sol, você pode cronometrar ali, parece que ela sabe, ela deita e toma os 5 minutinhos de sol dela, a Laila vai, arrasta na grama, elas estão muito mais saudáveis. A Laila perdeu 1 quilo e pouco em 2 meses. Ótimo. Assim, de correr, tudo, mas eu percebi isso. Não sei se pode, às vezes uma caminha que eu comprei diferente, não sei, alguma coisa pode estar gerando isso. Isso de uma comportamentalista lá em casa. Tem questões de adaptação, tem questões de apego, tem questões de, na verdade, né, entre aspas, ao mesmo tempo ser um auto-reforçador para ela, ao mesmo tempo ter te condicionado também. Então, existem muitas coisas ao mesmo tempo que aí realmente tem que fazer uma investigação mais profunda. Nunca é tão simples quanto a gente imagina. Cara, eu fico até, às vezes, nervoso assim, né? Eu falo para ela, Laila, pelo amor de Deus, vai pro quintal. Eu tô trabalhando, ela tá do lado. Mas é o dia inteiro. Tá muito apegada, assim, sabe? Muito. Mais do que o normal. Não sei se ela tá ficando velhinha também, a idade. E cachorro fica ranzinza, né? Nossa, meu mais velho tá... Reclama, resmunga. Ela faz assim agora. Piora, viu? E existem estudos recentes, inclusive, que mostram isso. Os cachorros ficam que nem a gente. Cara, eu acho que eu vou ficar assim quando eu meu ranzinza. Minha mulher fala que eu já sou ranzinza, que eu reclamo de tudo. Imagina só. Gente, vocês que estão acompanhando a gente aí, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal. Esse aqui é o primeiro podcast Pet e Vet do Brasil. É para você, tá? Você que tem uma empresa... Quiser vir, vem aqui, entre em contato com a gente. Ah, Jorge, você tem um patrocinador de ração, mas eu falo de ração. Vem aqui, tá? Esse aqui é um canal pro mercado pet, para levar informação. Quando a gente coloca um patrocinador aqui, a primeira coisa que a gente fala, se vier um concorrente, o cara vai ser ouvido. Se ele tiver que levar informação boa, de qualidade, ele for agregar, ele pode vir. Que nem eu tenho uma marca de ração, de areia, que está passando agora aí o QR Code Cats. Se alguém de outra marca quiser vir e agregar, não tem problema nenhum. Tá? Esse aqui é um podcast pro mercado pet, para levar informação. O intuito desse podcast é esse. E vocês sabem que esse canal aqui, toda a monetização dele, toda, é doada no final do ano. Toda, eu não fico com nada. Tudo é comprado em cesta básica, panetone e doado no final do ano. Tá? Então a gente faz a doação, a gente mostra na rede social qual que é a forma que você tem de ajudar. Cara, é curtir, compartilhar, comentar para o vídeo ser entregue. É só isso que a gente pede para vocês, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela força. Profissionais estão aqui, ó, dando informação, né? Dando o tempo deles aqui, que é muito valioso para vocês. O que a gente pede é só isso, só curtir, comentar, né, Jade? Com certeza. Fala aí, Jade. Curte, comenta, compartilha. Curtam, vai, Jade. comenta, você é meu co-host. Você é meu co-host, Jade. Pô, arrebenta aí, meu. Sigam os patrocinadores também, né? É isso aí. Jade é mais, tá pensando o quê? Vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Como escolher o produto certo de acordo com a idade do pet? Eu acho que talvez seja muito mais pelo temperamento, pela personalidade, não né? pela do idade. ambiente que ele fica. Claro que a idade impacta sim, mas é muito mais, vai depender da saúde física. Às vezes a gente pode ter um idosinho super bem de saúde
E a gente pode ter um animal jovem já com sérios problemas ortopédicos, por exemplo, né? Então, impacta sim, mas eu acho que essas outras questões são mais relevantes, com certeza. Eu gosto de fazer o pet escolher também, Jorge. Sim. Eu gosto disso. Eu acho que é importante para eles demonstrarem o que eles preferem. Legal. Mais um aqui, ó. Pode falar, desculpa. Não, então, eu acho que isso que a Jade falou é super importante, porque uma das premissas, né, de qualidade de vida, de bem-estar, é justamente a oportunidade de escolhas. E aí entra todos os patrocinadores, entram todos os seus parceiros, por quê? É imprescindível, se a gente convive com o animal, né, senciente, que vivencia sentimentos e sensações de forma consciente, que nem a gente, isso é comprovado cientificamente, é imprescindível que a gente ofereça 2, 3 tipos de areia, 2 tipos de bandeja, 2, 3 tipos de brinquedos, 2, 3 tipos de alimentos. Porque você fala, caramba, não é que ele pensa, ele, né, percebe ali com os sentidos e ele realmente começa a escolher. E não da gente simplesmente, como a gente sempre fez durante décadas, literalmente só impor isso para o nosso pet. E muitas vezes, uma areia inadequada, sei lá, um recurso inadequado, a gente tem que agradecer e a gente não tem essa gratidão que a gente está fazendo uma coisa errada para ele e ele está usando porque não tem opção. Verdade. Sim. Então é uma coisa muito importante para a gente refletir e passar isso à frente. Com certeza. Que legal, é verdade, né? Você, por exemplo, falando do patrocinador da areia de gato, né? Às vezes o gato tem uma sensibilidade ao granulado de madeira e vai se adaptar à sílica e vice-versa, né? E para gato isso é tão importante, Jorge, porque os gatos podem ter muitos problemas de saúde mesmo, e saúde psicológica, emocional, por conta da caixa de areia. A caixa de areia, acho que é o recurso mais importante quando a gente fala de gato dentro de casa. Jade, eu tô te devendo a areia de gato e a ração do meu cão. Eu prometo que essa semana eu levo pra você. E o Betão me brigou comigo essa semana. Ele falou, vai lá na Agrodog que tá separado pra você pra pegar você e a Nani. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Gente, eu tenho 11 gatos, pelo amor de Deus. Eu tô sem carro, eu tô com um carro só da esposa e tá meio complicado, né? Mas eu vou lá buscar essa semana e te levo. Eu preciso muito de areia, Dalton. Você acha que o pagamento vai ser como? O pagamento vai ser em granulado e areia, né? Olha que é um belo pagamento. Ô, meu, ajuda, né? Ajuda. Vamos lá. Filhotes precisam de um tipo de diferente de estímulo? Com certeza. A gente não. Todo mundo que pensa em ter um cachorro precisa saber que ele tem uma fase de aprendizagem muito curta. Muito curta. E tudo que for acontecer nessa fase, até mais ou menos uns 4 meses de idade, é o que ele provavelmente vai levar para a vida inteira dele. Então, a gente precisa oferecer, na minha opinião, o máximo de recurso positivo possível para um filhote, o máximo de situações também positivas possíveis para um filhote, para ele ser um animal saudável. Isso vai fazer muita diferença. Para ele ser um animal saudável e feliz, né, existe um termo, né, no meio acadêmico que é legal jogar isso para o mercado pet. É que é imprescindível a gente fazer com que o animal, desde filhote, ele tenha um repertório comportamental extremamente rico. E aí entram os recursos que a gente vai oferecer indoor, por quê? Ele precisa cavar, ele precisa lamber, ele precisa morder, ele precisa se intocar, ele precisa caçar, ele precisa correr. Então, assim, muitos recursos que antes não tinham, porque os brinquedos eram praticamente todos brinquedinhos para serem destruídos, e que não é errado, mas é incompleto, e que muitas vezes os próprios varejistas não entendiam, né, a proposta do brinquedo, porque o brinquedo ficou, entre aspas, tudo virou brinquedinho e tudo é para destruir, e não é. Então, tem os brinquedos para caça, os brinquedos para morder, os brinquedos para lamber, né? Então, assim, existem N categorias que hoje a gente coloca isso no mercado e é muito legal. Então, assim, desde filhote, sim, muitos estímulos positivos para que ele tenha essa riqueza, né, de repertório comportamental e que muitas vezes a gente priva eles de tudo por falta de conhecimento. Sim. Legal. Ó, tem mais uma pergunta aqui muito interessante. Eu achei muito legal. Como adaptar produtos para os pets com limitações físicas? Nossa, muito legal. Acho que o Dalton consegue ajudar melhor nessa resposta. Então, no caso, quando a gente fala principalmente em limitações físicas, né? Sim, a gente tem muitos recursos que a gente utiliza para animais que têm melhor mobilidade ou não. E muitas vezes o foco principal, né, até por essas limitações, a gente foca muito no alimento. No alimento, no petisco, no que realmente é motivacional para o cão e da forma como a gente vai oferecer esse desafio.
né? Mas assim, a gente tem que respeitar os limites dele e sim, hoje já tem bastante opções. É que às vezes também as pessoas subestimam o animal, né? Fica com aquela coisa de, ai, coitado, mas eu acho que eles surpreendem na maioria das vezes. Bom, gente, o importante é que está mudando. Muito. Né? O mercado pet mudou, evoluiu, está crescendo, graças aí como o trabalho, né, do Dalton, empresas, né, que vem se tornando referência, tendo a empresa do Dalton, a Pet Games, Sim. né, como espelho. Sim. Né? O importante é que isso está mudando, pessoas estão estudando, estão tratando os pets diferente, né? E isso é bom para a gente, né? É bom para a gente, é bom para os pets, né? É maravilhoso, né? A gente estava até falando de filhotinho, gente. É tão legal acompanhar, né, a evolução desse animal, a evolução do filhote, que realmente, assim, quem tem essa oportunidade sabe o quanto é gratificante, né, Dalton? Com certeza. Isso que a Jade comentou, né, coitado, etc e tal, é uma coisa muito, muito, muito legal. Por quê? Porque acho que talvez seja um dos principais paradigmas que a gente está tentando quebrar, de que você oferecer o alimento, né, de uma forma desafiadora, mas que não seja frustrante, é uma das coisas mais prazerosas que você pode oferecer para o seu cão. Sim. E num primeiro momento, quando a gente introduziu isso em 2011, o pessoal falava assim, isso é maus tratos, isso é judiação, isso é maldade, isso não se faz, isso, sabe, de coisas, né, da idade da pedra, tá? E isso tem mudado muito rápido, né? Mas isso é muito legal, a gente fica muito feliz com isso. E uma das coisas muito interessantes que a gente vê na própria rede, né, nos grandes varejistas, quando a gente lança um produto que o alimento é o principal motivador dele utilizar aquele brinquedo, fica aquela questão... Colocam na seção de comedouros ou colocam na seção de brinquedos. Olha só. Então, até isso a gente orienta, educa, é uma dificuldade gigantesca. E na maioria dos casos, quando está escrito comedouro, brinquedo, né? Ou comedouro lento, a gente explica devagarinho, olha, aqui você pode colocar realmente parte da cota diária da ração seca. Entra em comedouro. Olha, isso aqui é para lamber, isso aqui você vai entrar com alimento úmido congelado. Isso aqui entra na categoria brinquedos. Então, até isso é difícil, né? Porque as pessoas não sabem. Sim. É um desafio muito legal. É uma evolução, né? Sim. Está evoluindo muito, né? Sim. Agora, para a gente finalizar aí o nosso podcast, gente, eu queria entrar no assunto rapidamente, que nós estamos no Janeiro Branco, mês de prevenção da saúde mental, né? Saúde mental, tanto dos pets como dos veterinários. A gente sabe que tem muito veterinário aí com burnout, tem muito veterinário com depressão. Eu estava vendo uma pesquisa, a profissão de médico veterinário é uma das profissões que mais tem suicídio no mundo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jade. Você, depois o Dalton, né, falasse um pouquinho da importância de cuidar da saúde mental dos pets e dos próprios colegas de trabalho. Sim. Eu, felizmente, né, Jorge, além de ser veterinária, eu sou jornalista, então eu não vivi nunca na minha vida só como médica veterinária. Mas, quando eu converso com as pessoas que dependem muito só, né, de viver como médico veterinário, é uma profissão muito ingrata. Por mais que as pessoas ainda hoje, né, estejam cuidando dos animais da melhor forma possível, os animais mais próximos, mais humanizados, o veterinário está longe de ser tratado e pago como um médico humano, por exemplo. Né? E eu acho que a gente enfrenta no dia a dia desafios muito pesados que pegam, né, a família inteira, a questão de falecimento do animal ou de uma doença mais grave. E a gente não está preparado para isso na maioria das vezes. E muitas vezes o tutor, né, o responsável pelo animal, também acaba jogando essa carga em cima da gente, que é bem complicado. Então, realmente, eu acho que a medicina veterinária no Brasil também cresceu muito, a gente também evoluiu bastante, porém o médico veterinário é extremamente desvalorizado. Tanto pela maioria das clínicas, enfim, quanto também pelos responsáveis pelos animais. Hoje a gente não tem um apoio, por exemplo, do CRMV ou um sindicato, alguma coisa que dê esse suporte para o médico veterinário? Não temos isso ainda? Você sabe? Os CRMVs, eles são regionais, né? Eles são separados. Tá. Então, varia muito de estado para estado como que eles trabalham em relação a isso. Legal. Eu acho que a Jade falou muito bem, né, na questão da saúde mental em relação aos profissionais veterinários. E aí, puxando a sardinha para os pets, né, eu sempre comento isso também. Acho que uma das poucas coisas, né, que realmente
foram interessantes, até porque a pandemia foi uma coisa, né? Quer dizer, uma coisa que marcou todo mundo, foi a percepção do tutor no mundo inteiro, porque surgiram muitos trabalhos científicos sobre. Quando a gente precisou ficar, né, em confinamento, houve essa percepção, ou seja, caiu a ficha para a gente que ficou semanas, meses, ou seja, um período muito pequeno perto da nossa vida como um todo, a percepção de como é a rotina do seu pet. Sim. E falar assim, cara, eu vivenciei isso há alguns meses e muita gente ficou muito mal, não se recuperou, etc e tal. E é isso que eu proporciono para o meu cão, para o meu gato a vida inteira, alguma coisa eu posso fazer. Né? Então, essa percepção de que não existe só a saúde plena, não é só física, né? Foi muito legal nesse pós-pandemia. E, obviamente, é uma coisa que a gente trabalha muito, né, com os profissionais, que a saúde plena tem que ser física, mental e emocional. Quando a gente fala mental, seria a questão das funções cognitivas. O emocional é o estado emocional que a gente tem no nosso dia a dia. Dia a dia, que muda, como né? é que é o nosso status, né, emocional. Então, eu acho que é uma coisa muito recente e é muito legal que a gente esteja falando muito sobre isso também com os nossos pets. Como você mesmo falou, né? Hoje são nossos membros, né, da família. Tem coisas muito boas com a humanização. Tem coisas que não são muito boas que a gente precisa compreender, respeitar e fazer com que a gente consiga, né, prover isso da melhor maneira possível, né? Legal. Esse amor incondicional, como é que eu vou dizer? É muito bacana de ambas as partes, mas a gente precisa conhecer um pouquinho melhor o que realmente faz sentido para eles. Sim. Perfeito. O que eu queria falar para vocês, pessoal, é assim, valorizem muito o médico veterinário, tá? Valorizem muito. O médico veterinário é uma das profissões que trabalha com amor, mas eles precisam pagar contas, né? É aluguel, conta de luz, tem que viver. Sim. Tá? Então valorize muito o médico veterinário. Eu acompanho muitos médicos veterinários. Fui casado com médica veterinária e eu sei o que é. Sabe, eu sei a pressão que é, porque além do que a Jade falou também, eles pegam toda a sequência do pet ali, desde o nascimento, desde as primeiras vacinas até o óbito. Né? Então mexe muito com a cabeça. Isso automaticamente mexe com a cabeça deles. Tá? Então é muita pressão. Então eu peço para vocês sempre valorizar muito. E na situação que o Dalton falou aqui, percebeu que teu pet não está legal, percebeu que teve alguma mudança, leva no médico veterinário, tá? Leva o quanto antes, porque às vezes é uma dor física, né, Jade? Às vezes é um problema de adaptação e é fácil de resolver sem colocar o sofrimento pro pet, né? Com certeza. E é isso, né? O quanto antes agir, independentemente do motivo que está causando isso, é o melhor. A prevenção, na verdade, vai ser sempre o melhor, né? Mas, se não deu tempo de prevenir, agir o mais rápido possível. Legal. Gente, muito gostoso o podcast, foi muito bom. Dalton, obrigado pela tua presença, cara. Você aí é uma referência no mercado. A gente ouve, né? Todo mundo falando aí do Dalton, da Pet Games. Eu queria que se pudesse colocar para mim o Instagram da Pet Games aí na tela, tá? Para o pessoal seguir. Tá lá, ó, Pet Games _BR, né? Ali, ó, fabricante nacional de recursos funcionais que melhoram, né, a rotina e o ambiente dos pets. Pioneira em enriquecimento ambiental no Brasil desde 2011. Tem história, hein? Tem bagagem, hein? Tem bagagem, estamos ficando velho. Legal. E eu queria agradecer muito a tua presença. Obrigado. Eu que agradeço, é uma honra, né? Fazer o primeiro podcast aqui do ano, tá? É mais prazeroso ainda estando com a Jade, que a gente fica mais à vontade, né? Uma colega veterinária e comportamentalista e jornalista, então você está muito bem acompanhado. Acho que para todas as pautas. Deixa ela um pouquinho para mim, que a agenda dela tá difícil, hein, Dalton? As pautas comportamentais, eu acho que é imprescindível a presença dela, é... tá? Eu acho que isso é muito bacana. E eu só tenho a agradecer, né? Continuando o nosso trabalho, a gente tem muito apoio, né? Acho que de todo o mercado pet. Como indústria, a gente está aprendendo, como na parte comercial a gente está engatinhando. Eu acho que a gente, como branding, faz um trabalho bem bacana, mas é um trabalho que nunca acaba, né? Não dá para baixar a guarda. A gente fica muito feliz, né, que muitos amigos, inimigos, concorrentes... Faz parte. Faz parte, é do capitalismo, né? Estão falando muito sobre isso. E é muito bacana porque cada vez mais, né, os tutores, os responsáveis estão conhecendo como oferecer, como prover uma qualidade de vida melhor aos seus pets indoor. Então a gente fica muito feliz. Acho que mais do que comercializar, mais do que divulgar, que a gente consegue contribuir um pouquinho, né, na vida de muitos milhares de pets nesses
sei lá, 15 anos de vida. Legal. Jade, obrigado pela tua presença. Falei no começo, você sempre enriquece a mesa, você valida, você valoriza, você é uma profissional ímpar que eu gosto demais, você sabe disso, que eu sou teu fã de verdade, então é muito bom ter você aqui na mesa. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu tô super feliz do Dalton ter aceitado o nosso convite. Eu e o Dalton, a gente tenta fazer várias coisas em conjunto. E em breve o nosso e-book que a gente prometeu. Com certeza. Com certeza. Vamos divulgar aqui. Tá aparecendo teu Instagram na tela ali. Jade Petronilho, médica veterinária que adora conteúdo, jornalista que ama os pets e conhece muito, tá, gente? Segue ela aí, leva ela para sua empresa que eu tenho certeza que você vai ter um suporte aí de primeira. Para você que não me conhece, a primeira vez que você está me vendo, o meu Instagram também está na tela, @repórterpet, tá? Toda segunda-feira à noite esse podcast está no ar. Toda quinta-feira de manhã eu estou na Rádio Capital, às 11 horas da manhã, no Altos Papos com Nani Venâncio. E às 17 horas estou lá no Gazeta Mulheres, tá? Programa Mulheres com mais pautas. E a gente viajando o mundo aí, cobrindo várias matérias pelo mundo. Espero que você tenha gostado diretamente dos nossos estúdios aqui na Avenida Paulista. Até a próxima, valeu, fui, mas eu volto. Estamos no mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, o mercado pet. Aqui você aprende, ensina e divulga o seu trabalho. E isso não é só um podcast, é uma jornada e você faz parte dela. Aqui o seu trabalho tem voz. Diretamente dos nossos estúdios na Avenida Paulista, o primeiro podcast exclusivo do mercado pet.